porque com a proximidade das eleições municipais, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou as práticas a serem seguidas. Uma delas é a recomendação para que se proíba o transporte de armas e munições por parte de CACs no dia do pleito e nas 24 horas anteriores e posteriores à votação. Essa proposta foi assinada pela ministra do TSE e do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O texto será debatido em uma audiência pública na semana que vem e em seguida será levado ao plenário do TSE para apreciação e aprovação. Caso, naturalmente, seja aprovado, o descumprimento poderá levar à prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. Essa medida já havia sido tomada no pleito de 2022. Vou começar esse giro de análises com o Alan Gani. Gani, me parece que há uma preocupação por parte dos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral de evitar esse transporte de armas e que haja o contingente de armas circulando nesse período de 48 horas, né? 24 horas antes, 24 horas depois no dia de votação. Você acha que tem algum tipo de conexão com aquele episódio envolvendo a deputada Carla Zambelli? Eu acho que pode ter, sim, alguma conexão, né? Aquele episódio foi lamentável. Eu acredito que a deputada Carla Zambelli poderia ter explorado melhor politicamente aquele episódio. Ela era vítima, poderia ter se vitimizado, mas ela mesma reconhece isso, aquela cena pode ter levado a algumas perdas de votos ali na eleição. Agora, de qualquer modo, Caniato, foi um fato isolado. Não sei se isso é de fato um grande problema ao ponto de proibir a utilização de CACs. Vamos lembrar que CAC é para utilização esportiva, né? Então a gente não pode também pegar um caso isolado e acabar generalizando. Até porque vamos lembrar que os bandidos vão ter a certeza, né, que a população vai estar ainda mais desarmada nessas 48 horas. Eu acho que é muito mais importante, por exemplo, o TSE aumentar a fiscalização para não ter campanhas eleitorais ali de boca de urna, que a gente sabe que acontece, né? Levar lá um caminhão cheio, um ônibus cheio de eleitores para votar em determinado candidato, o tal do voto de cabresto que ainda ocorre em muitas regiões mais pobres do país. Então, acho que, dado que os recursos são escassos, dado que existe no direito também a escassez, então a gente tem que estabelecer prioridades. Não acho que isso seja uma prioridade. Acho que tem outras questões que são muito mais prioritárias, essas aqui que eu elenquei, Caniato. Pois é, agora, Roberto Mota, presumo que essa medida tem o objetivo de evitar o cometimento de crimes, né? Retirar, então, as armas dos CACs, mas é preciso também monitorar a bandidagem, né? Caniato, comentar essa notícia é um desafio para mim. Eu estou aqui buscando, na minha experiência, no que eu sei sobre combate à criminalidade, sobre segurança pública, e estou tendo uma dificuldade gigantesca de encontrar qualquer argumento, qualquer razão, qualquer fundamento que sustente uma medida como essa. Eu não estou dizendo que não existe, eu só estou dizendo que escapa à minha compreensão. Do ponto de vista filosófico, se podemos dizer assim, eu defendo o direito sagrado à autodefesa armada. Eu defendo que todo cidadão que tem uma conduta correta, que tem condições psicológicas e que tem treinamento adequado, tem o direito de ter uma arma para a sua defesa. A explicação é muito simples. A polícia não pode estar em todo lugar o tempo inteiro. Então, o cidadão que por algum motivo se sentir ameaçado deve ter assegurado o seu direito de andar armado. Repito, desde que a sua conduta seja correta, ele tenha o equilíbrio psicológico necessário para isso, e desde que ele tenha feito
um treinamento adequado, assim como todo mundo, para tirar a carteira de motorista, precisa primeiro aprender a dirigir. Qualquer movimento, qualquer ação, qualquer decisão que afete esse direito, coloca o cidadão numa situação de vulnerabilidade. Como disse muito bem o Alan Gani, a menos que também seja tomada alguma medida para desarmar os milhões de criminosos brasileiros que andam armados o tempo inteiro, a menos que isso seja feito, o que a gente pode concluir é que, naquele dia, os cidadãos brasileiros vão ficar mais vulneráveis. Pois é, você, Cristiano Beraldo, também quero pedir sua reflexão sobre essa orientação do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Beraldo, nos bastidores, essa proposta tem um apelido, né? É a Lei Carla Zambelli, não é? Pois é, porque se a gente pensar, o único evento que pode levar a essa manifestação a tantos meses da eleição é o que aconteceu com Carla Zambelli, que, na minha opinião, aquele movimento completamente uma reação sem sentido, esperado de alguém que está exercendo um cargo público, que está ali na lida do debate político todos os dias e que deveria ter mais serenidade diante das adversidades, aquilo ali despertou uma reação das pessoas para, enfim, buscar, mesmo quem não ia votar, talvez tenha resolvido sair de casa porque achou que estaria um movimento, um momento de muita loucura no Brasil, todo mundo saindo armado. Quer dizer, a cena não foi boa, a cena foi ruim naquele momento, sobretudo a eleição. Entretanto, olhando esse tipo de manifestação, na minha opinião, o efeito agora é o inverso. Porque as pessoas que sabem reconhecer que o direito de ter uma arma, o direito de praticar o tiro esportivo, isso é um direito conquistado por uma sociedade livre. A partir do momento em que se quer cercear o direito da sociedade, obviamente fica muito nítido de que a gente está diante de uma onda que vai tolir direitos, hoje das armas, amanhã a gente não sabe do que. Isso vai despertar naqueles eleitores de direita um afinco, uma vontade, uma certeza de sair às ruas para votar muito maior. Eu acho que, no fundo, esse tipo de decisão favorecerá nessas eleições os candidatos de direita, porque os eleitores da direita estarão mais motivados. Você também faz essa análise, Gani? Você acredita que é uma medida que acaba tirando ou atingindo algum grupo específico e, de certa maneira, tem viés? Então, todas as medidas tomadas até agora, o que elas têm em comum? É o maior peso do Estado sobre o indivíduo, né? É a perda das liberdades individuais. É isso que a gente percebe o tempo inteiro. Lógico que sempre coloca um motivo nobre para tirar as liberdades individuais. Então, estou fazendo isso para defender a democracia, estou fazendo isso para o seu bem, estou fazendo isso para defender a liberdade. Para garantir a segurança do eleitor. Para garantir a segurança do eleitor. Mas são todas medidas restritivas às liberdades individuais. Eu não acho que esse seja o caminho correto que o país deva trilhar. A liberdade individual não é só uma questão que torna a nossa sociedade mais civilizada, tanto política quanto socialmente. Quando a gente fala em liberdade, é algo muito sério, que está muito relacionado à prosperidade econômica também. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, onde tem é o país que mais representa liberdades individuais, embora agora também esteja tomando um caminho perigoso,
mas ainda é a maior democracia do planeta e também é o país mais rico do mundo. Então, quando a gente trilha esse caminho de acabar com as liberdades individuais e vai sendo aos poucos, paulatinamente, eu acho que não é um bom caminho que a sociedade trilha em todos os aspectos, Caniato, sejam eles sociais, sejam eles psicológicos, porque não é fácil viver numa sociedade assim, sejam eles políticos e sejam eles econômicos. Várias pessoas se manifestando, algumas não compreendendo exatamente a proposta e outras entendendo que sim, os bandidos deveriam ser desarmados. A Márcia Maria, desarmando os bandidos, a sociedade não precisa usar armas. O Leonel José Ceni fazendo um lembrete aqui, deputados e senadores podem andar armados e os cidadãos não podem. Você fazer um complemento, Mato, só para a gente fechar essa pauta? Sim, a grande hipocrisia nessa história toda é muito fácil da gente expor. Não existe, eu desafio, faço aqui, lanço publicamente o desafio aos nossos espectadores que encontrem um político neste país que não tenha segurança armada, ou pago pelo Estado, ou pago do seu próprio bolso. Eles não precisam usar armas, claro, eles têm os seguranças que usam as armas para eles. Muitas vezes esse papel de segurança é feito por agentes do Estado, pagos por nós, com os nossos impostos. Mas nós, nenhum de nós quatro aqui, eu imagino, tem segurança ou pode pagar uma segurança. Então, se algum de nós quatro se sentir ameaçado, a gente só tem um recurso, ter uma arma. Mas, no Brasil, este direito a ter uma arma para autodefesa, ele é demonizado há décadas. Se vende que isso é o retrato de uma sociedade intolerante, violenta. Vocês lembram que essa foi uma nota de uma associação de magistrados há uma semana atrás, justificando aquela saidinha na qual o bandido matou o sargento? E aí a associação de magistrados lançou uma nota dizendo que a culpa do crime, o magistrado que soltou aquele bandido não tinha nenhuma culpa nessa história. Eu até aceito discutir isso, eu também acho que não é por aí, mas a nota dizia que a culpa era da sociedade armada e intolerante. Então qual é a solução? Vamos desarmar a sociedade, vamos desarmar nós quatro. Como nenhum de nós tem segurança, a gente fica à mercê do acaso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse debate, vamos topar essa discussão sobre armas com a condição de que o político que se colocar do outro lado, vou mudar a palavra, de que a autoridade que se colocar contra o nosso direito de andar armado, também tem que comprovar que anda desarmada e completamente desprotegida pelas ruas do país. Ota, essa sua proposta, esse seu desafio está em linha com o que a nossa audiência sugere, que é a Ruth Fonger. Os que fazem as leis também devem ser impedidos de usar armas e os seus seguranças também. E a nossa audiência também é muito espirituosa, Claro que é uma ironia que o Rafael Ross, Charles Bronson para presidente do Brasil e Chuck Norris para vice. Para fechar você, Beraldo. Olha, a gente sabe que é proibido, por exemplo, consumir bebida alcoólica no dia da eleição. A lei seca, A lei seca, que era uma ideia de que a pessoa, para escolher o seu candidato, ela não deve estar sob efeito de bebidas e tal. Agora, deviam estar se preocupando, além da bebida, também com droga, Isso não tem nenhuma discussão a respeito, que a lei é seca, a lei não é antifumaça. E agora, essa questão dos CACs, quem tem o CAC, quem tem a autorização para ter a arma, como o Mota disse, fez todo o processo para se capacitar, para demonstrar que é capaz de ter a arma. Por que assumir que essas pessoas sairão às ruas no dia da eleição cometendo algum tipo de crime? Porque você empunhar uma arma no meio da rua, ameaçando alguém, olha, se você votar nesse fulano, eu vou acabar com você, vou te dar um tiro. Isso, a gente não viu isso acontecer.
E aonde isso acontece, não acontece por causa da arma, não. A gente vê isso acontecer nos redutos eleitorais comandados pela criminalidade, aonde os políticos eleitos, muitas vezes, e o Mota sabe muito bem disso, vão lá, pedem autorização para fazer campanha, fazem troca de favores ou dão dinheiro mesmo para ter o apoio daquele líder comunitário. E aí fica todo mundo bonito. Mas querem proibir a arma. Ora, vamos começar pelo começo, sem esse tipo de manifestação que fica claramente com um contorno político eleitoral.